Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, feliz 2026. Depois de algumas semanas, estamos de volta aqui para mais uma live, uma nova série de lives, né? Glória a Deus, Deus é bom. Essas lives desse mês de janeiro, não sei ainda se vão seguir em fevereiro, como é que vai ser, mas tem uma série de lives aí que vai ser uma bênção para aprendizado, crescimento, desconstruir alguns conceitos aí que temos aprendido, né? E hoje não vai ser diferente, vai ser uma live muito especial. Estou muito ansioso, meu convidado também, vai ser uma bênção. Deixa eu chamar o pessoal aqui, encaminhar a live que vai ser uma bênção hoje. Estou só te esperando, vem, vamos lançar. Convidando a galera aí, vamos chamar o pessoal. Vendo que a Mari já chegou aí, seja bem-vinda, Mari, Deus abençoe, bem-vinda. Pessoal, tô encaminhando a live aqui, vamos convidar o pessoal para estar junto com a gente, tá bom? Ó, meu convidado já chegou aí, já vou chamar ele pra gente não perder tempo. Te mandei aí, irmão. Isso apareceu aí. Tá me ouvindo, Vaso? Opa, tô te ouvindo, me ouve? Graça e paz. Te ouço sim, Graças meu a irmão. Deus, querido. Só Bênção. alegria? Bom demais. Finalmente estamos aqui. Finalmente, chegou o dia. Conforme você falou, né? Parece que a gente falou no passado, parecia que ia demorar. Era assim, não, vai ficar pro ano que vem. Pro ano que vem, já chegou o ano que vem. Passou rápido demais, rapaz. Rápido demais. Deixa eu falar, Bênção. eu sou novo, né, nessa questão aí, você sabe, é a primeira live que eu vou participar. Bem-vindo. Se eu sair aqui, por exemplo, for pro WhatsApp, eu caio da live? Cai. Cai não, ele só vai ficar pausado, né? Vai Ele vai ficar... pausar. É só para eu poder compartilhar o link aqui com o pessoal que pediu para compartilhar. Ah, entendi. E eu Beleza. volto, pode ser? Tranquilo, manda bala. 2 segundos. Tá. Pessoal, enquanto o Franley tá compartilhando lá, quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui a primeira vez, ainda não me conhece, talvez já segue o Franley. Eu sou Caio Albara, sou filho do Deus Altíssimo, filho amado, e já há alguns meses venho aí fazendo um trabalho nas redes sociais, né, compartilhando a mensagem do Evangelho, do Reino, contando um pouco daquilo que Jesus tem feito na minha vida, meu testemunho. Temos feito lives abençoadas, né? Tem uma série de lives aí, onde pessoas estiveram passando por aqui contando o testemunho delas também. Cada testemunho poderoso, um mais forte que o outro. E hoje, né, estamos oficialmente começando a primeira live de 2026. E essas lives terão como um intuito, né, de trazer um conteúdo mais de aprendizado, tá bom? Acho que o Franley está retornando aí, a conexão dele deve estar se restabelecendo. Ele já deve voltar aí, gente. Então essas lives têm esse intuito, tá? Essas lives agora de janeiro em diante vão ser lives de mais conhecimento, desconstruir alguns conceitos errados aí que aprendemos, né? O que nos foi ensinado. Nosso intuito não é atacar ninguém, é uma live totalmente fora de denominação, né? Mas é aprendizado, né? Se fortalecer e se aprofundar na palavra de Deus, né, Franley? Estou explicando aqui, pessoal, enquanto você estava ausente Opa. aí, qual que é o intuito dessas lives. Estava me apresentando, tem aqui acho que muita gente que não me segue, são seguidores seus aí. Sim, Falando um sim. pouco sobre mim, que eu faço aqui no perfil. Mas é isso. Beleza? Tudo certo? Conseguiu Tudo compartilhar certo, aí? compartilhei lá e aí o pessoal vai entrando aí. Benção, benção. Pessoal, vocês que estão aqui também, você também pode chamar mais gente através do Instagram.
aqui embaixo, no lado, creio que é direito, tem tipo um aviãozinho assim que você pode encaminhar para mais pessoas aí, para que possam estar junto com a gente nessa live muito especial. Tô vendo aqui a irmã Andréa tá aí, o brother Gustavo, irmão Gustavo, sejam bem-vindos. Jonas, vamos iniciar 2026 com tudo isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Daniel Braga tá aí também. O povo tá chegando, Franley. Top, top. Benção. Vamos lá, então. Gente, primeiro, né, queria apresentar, para quem ainda não conhece, esse é o Franley Leite, né, um amigo, um irmão aí que em 2025 me apresentou através do nosso curso de teologia da Lexi Teologia. Temos nos conectado através desse curso, temos aprendido juntos, né? Temos um aprendido com o outro e com outros colegas que estão aí também nessa live com a gente. E de uma caixinha de perguntas, né? Ele me desafiou, vamos dizer assim. Duvido me chamar para uma live. Eu falei, rapaz, isso é a coisa mais fácil que tem. Topar o desafio. Pois é. E aí, né? Já tinha uma agenda toda fechada com algumas lives para o ano de 2025 e ficou para 2026 e graças a Deus, porque foi quando nasceu o intuito de trazer essas lives aí de um conteúdo, né, com mais conteúdo. E aí a live, o título que ficou para essa live foi A Letra Não Mata, mas Fortifica, mas calma. É um título dúbio, tem um duplo sentido aí. Mas antes da gente entrar na live, eu queria que você se apresentasse, Franley. Eu já fiz uma pré-apresentação, mas se apresenta um pouco para a gente aí quem é você, de onde você fala. Fala um pouquinho aí e também como é que está a sua expectativa para essa live. Bom, para começar aí, tem alguns amigos, né, até para minha irmã que está aí também, parece que já está assistindo. Assim, eu estou um pouco nervoso, né? Eu já vou dizer que a oração não fez efeito ainda. Vocês estão orando devagar. O Jonas já falou, calma. E, bom, sou o Franley, resido aqui em Santana de Parnaíba, São Paulo. Sou cristão, devoto a Cristo, né? Convertido, salvo pela graça mediante a fé em Jesus. Estou nessa caminhada com Cristo aí há alguns anos, né? Sou da Congregação Cristã no Brasil e seguimos aí, conheci o Caio na Lexi, né? Onde nós demos início aí a jornada dos estudos, né? No ano passado, foi março que começou, Caio? Março? Foi, acho que fevereiro, na verdade. Ali já vai fazer um ano, né, que a gente está nesse curso, é um curso livre de teologia. Antes disso, eu tinha feito jornada, né? O jornada também, jornada muito bacana, também na Lex. E esse sou eu, aprendendo a cada dia, né? Não sei tudo, estou longe disso, sou um bebezinho ainda, aprendendo a falar, estou comendo mingau ainda. Então, mas vamos caminhando aí. Bora lá, bora lá. Bom, então, né, hoje a gente vai basear nossa live, nosso estudo, nosso bate-papo aí hoje. Aqui eu quero até fazer uma propaganda, né? Por mais que vai mudar o estilo das aulas da Lex, mas assim é na nossa turma, né? É um modelo de sala invertida, então nos estimula a nós mesmos a estudar, buscar e apresentar. Vamos dizer assim, na maioria das vezes o aluno dá aula através das apresentações. Então esse vai ser o nosso estilo dessa live de hoje. Então a gente vai estar aqui conversando como se estivéssemos apresentando um trabalho e aprendendo juntos. Se vocês tiverem perguntas, também coloca aqui no chat para a gente, dentro do nosso conhecimento e entendimento, vamos tentar responder para vocês também. Amém? Bom, Franley, a letra mata ou não mata? Só para você que está aí acompanhando, se quiser acompanhar a leitura também, vai ser a base da nossa live, vai estar em 2 Coríntios, capítulo 3, em específico o verso 6. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura, eu queria fazer a leitura, ou se você tiver com a Bíblia aí, Franley, se você quiser fazer a leitura do verso 1 ao verso 6, só para dar um contexto um pouco geral, e aí você já responde se a letra mata ou não mata. Bora lá então, fazer a leitura aí para
todos pegarem aí, é o Coríntios, né? Segundo Coríntios 3. Iniciaremos. Lê do 1 ao 6, Franley, por favor. Oi? Lê do verso 1 ao 6. Perfeito. Por favor. Uhum. Então vamos lá. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos. Ó, eu tô com a tradução da King James, tá? Beleza, beleza, beleza. Ou nós precisamos... Eu tô com a NTLH, tá bom? Só Beleza. para o pessoal aí também saber qual que é as versões que a gente está. Show. Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós ou cartas de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestante, declarados para ser a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, ou o Espírito vivifica, né? Amém, amém. Mas e aí? A letra mata ou não mata? Bom, como a gente trouxe esse duplo sentido aí, né? Então vamos dizer que a letra mata e a letra não mata. Eita! Vai ficar em cima do muro? Que isso, irmão? Vamos lá, vamos desmistificar, né, esse texto, né? Bom, a gente não pode ir contra o que está escrito, certo? Sim. Então a gente vai ficar com o que está escrito aqui. Então, se o apóstolo escreveu que a letra mata, mas o Espírito dá vida, então é porque a letra mata, certo? Concordamos nisso aí. E nós concordamos nisso aí. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, acontece que, em alguns contextos, as pessoas acabam distorcendo o que, de fato, representa o que o apóstolo quis dizer através dessa carta, nesse escrito que ele deixou. Então, acontece que ele diz uma coisa, mas as pessoas usam esse texto para dizer de outra coisa, como querendo dizer que a letra, ou seja, os escritos, o que está escrito, mata. A teologia mata, o estudo vai matar. Exatamente. Mas não é isso que ele está querendo dizer aqui. E é por isso que a chamada foi a letra não mata. Então, a letra não mata neste sentido. Se por acaso alguém pensou que um dia se aprofundar muito na escritura mata a letra, se a gente ficar lendo muitas escrituras, a gente fica doido, né? A gente pode morrer aí no meio do caminho. Não, isso não acontece. Mas, no sentido em que o apóstolo dizia aqui, sim, a letra mata. Porque ele estava falando da letra da lei. E se a pessoa vive, né, na lei, isso vai matar, porque a lei mata, mas o espírito dá vida, né, Caio? Exatamente, exatamente, né? Como nós falamos aí no começo da live, temos alguns colegas de curso, de sala, de aula aqui, eu tenho aprendido o seguinte, né? Todo verso, né, fora de contexto, vira pretexto. Então, realmente, a palavra, né? Pessoas pegam, às vezes, versos isolados para querer provar um ponto de vista ou, às vezes, uma visão, alguma opinião, né? Que aquela pessoa ou grupo ou até mesmo instituição tem para querer justificar alguma coisa. Então, por isso a importância da gente se aprofundar, da gente buscar o conhecimento e querer entender realmente o contexto geral, né? E por isso que quando fui estudar, me preparar até mesmo para essa live, né, Franley? Eu quis ler até mesmo os versículos, os capítulos anteriores. Isso é um exercício. Eu quero deixar aqui uma dica
para você que está aqui nos acompanhando, tente às vezes buscar ver qual que era o conceito. Porque aqui em Coríntios, por exemplo, é uma série, está em capítulo 1, 2, 3, mas na verdade aquilo tudo era uma carta só, né? Então é importante você pegar ali o que Paulo estava querendo falar, o que ele já vinha desenvolvendo anteriormente, né? E também qual era o contexto daquela cidade, daquela igreja, da igreja de Corinto, né? Então isso é muito importante quando você está estudando, buscando aprender e se aprofundar na palavra de Deus. Então eu concordo com o Franley, não porque ele me convenceu, não, mas porque a palavra me convenceu de que sim, a letra mata, mas o espírito vivifica. E que letra é essa? Conforme ele falou, a letra da lei, né? Que estava nas tábuas, né? De pedra, né? Mas o que você pode complementar aí mais para a gente, Franley, a respeito dessa lei, aí, dessa letra, né? Matar. O que você consegue complementar aí para a gente? Então, essa parte eu acho muito interessante, que eu estou lendo um livro, eu estou no meio dele ainda, é O Peregrino. Quem já Quero leu, muito ler, está na minha lista. isso é muito bom. Eu ainda não terminei, dei uma pausa nele, apesar de ele não ser muito grande, né, mas eu dei uma pausa nele que eu estava lendo dois livros ao mesmo tempo. E eu tô com os dois pausados aqui. Mas, enfim, tem uma parte desse livro interessante que o peregrino, ele é o denominado cristão, né, que está fazendo a sua jornada na fé, né? E chega a um ponto ali da sua caminhada em que ele encontra, eu não vou lembrar agora os nomes dos personagens, mas alguém que vai apresentar para ele uma sala. E essa sala estava toda empoeirada, estava toda suja. E entrou primeiro uma pessoa para varrer a sala. Só que como era poeira, toda vez que essa pessoa varria, aquela poeira toda vinha para cima. E ficava tudo empoeirado, aquela sala ficou toda, né, com aquela poeirona. E essa pessoa, depois que ela varreu, ela saiu. E aí entrou outra pessoa, essa com água, e esguichando a água ali, aquela poeira foi toda baixando, com a umidade ela foi baixando, baixando. E aí foi possível remover toda aquela terra dali de dentro. E isso é muito interessante, porque essa pessoa ela vai explicar depois que o que entrou primeiro com a vassoura era a lei. A lei, né, da antiga aliança, que ela evidencia o pecado. Então, a lei, o apóstolo Paulo até fala, a lei por acaso ela é ruim? Não, a lei é boa, né? Só que ele também vai dizer na carta aos Romanos que a lei ela não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma, certo? Então, ela só evidencia o pecado que está em nós. Porque se não tivesse lei, como que a gente saberia do nosso pecado, certo? Mesma coisa hoje, por exemplo, se a gente for pegar, né, na atualidade, essa questão de emissão de gases poluentes, né? Tem gás aí, tem uma certa quantidade de gás que você pode eliminar, por exemplo, em carros, só que se o carro estiver exacerbando aquilo, ele vai estar fora da lei. Mas quem colocou isso? Alguém criou uma lei dizendo que aquilo era prejudicial. Então, com essa lei criada, a partir desse momento, aquilo evidencia que você está fora da lei. A lei do Antigo Testamento, a lei que está escrito nas tábuas, a lei que Deus deu para o homem, ela é boa, porque ela evidenciou o pecado que está em nós. Sim. Certo? Sim. Só que, porém, a lei, ela não aperfeiçoou os homens. Ela não aperfeiçoou. E o que vai aperfeiçoar é o Espírito. Porque aí nós entramos de novo e fazemos a leitura de novo do versículo 6. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ou seja, aquilo que antes estava só em pedras, agora está dentro do nosso coração. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo então habita em nós. E a lei de Deus agora está dentro de nosso coração. Ela nos transforma, ela nos muda. Então,
a lei do Antigo Testamento ela é ruim? Não, ela é boa, ela só evidencia. Só que quem faz o trabalho de tirar toda aquela sujeira daquela sala que foi evidenciada pela lei, aquele poeirão, vai ser o Espírito, a graça de Deus, que vai remover toda essa poeira, né? Vai transformar em terra ali, vai conseguir remover toda essa poeira de dentro da gente. Amém. Amém. Rapidinho, meu irmão, antes de você continuarmos aqui, a Marielle perguntou quem que é o autor desse livro Peregrino. Aí falaram aqui John Bunyan, é isso mesmo? Exatamente, ele mesmo. Benção, É um livro bem antigo. Tá, Muito conceituado. Perdão, tá respondido então aí, Mari. Ó, a Andrea comentou aqui, ó, se fosse a letra, o estudo da Bíblia, Jesus não diria em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Exatamente. Perfeito. Né? E até, eu vou, lá embaixo, eu vou concluir falando algo a respeito disso. Aquele que realmente se debruça a buscar e a entender um pouco mais no estudo da teologia, né, nesse estudo de Deus, ciência de Deus, é impossível você não se apaixonar e você querer mais, né? Você realmente ficar com fome e sede. Exatamente. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente quer se aprofundar, né? E por isso que muitos dando religiosos até falam que você enlouquece, né? Porque você também precisa ter, chega no momento que você precisa encontrar o equilíbrio, porque senão você quer só aquilo, né? Exatamente, exatamente. Mas é muito bom, né, cara? É muito bom, assim, eu acho que o estudo bíblico ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser um teólogo. Não, não é que todo mundo tem que ser um teólogo, tem que ir lá se cadastrar numa faculdade de teologia, mas o conhecimento de Deus que ele nos deixou através das Escrituras é fundamental para a nossa vida. É fundamental, né? É o que está escrito também, que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, se não a Bíblia, que foi escrita aí por diversos autores inspirados por Deus? Ela é a palavra de Deus, que Deus deu para nós, né, se revelou para nós, e quando nós lemos, ela vai dando nós e aumenta a nossa crença em Deus e em Jesus, né? Então, sem pelo menos uma constância de leitura bíblica, né, e procurar entender alguns textos que eu concordo, são difíceis, porque são escritos muito antigos, né? Bom, o Caio, a gente faz o curso junto, poxa vida, quantas vezes nós somos surpreendidos pelo professor, quando o Bruno cita, né, coisas que aconteceram lá no passado. Eu mesmo até falei em algum momento na aula, né, que eu me arrependo de não ter prestado atenção nas aulas de história, porque nas nossas aulas de história da escola, existe ali todo um contexto também em que o cristianismo ele foi apresentado, né? Enfim, é muita coisa. Só que a gente tem que se aplicar na leitura. Tem que se aplicar na leitura, e os textos que a gente não entende, hoje não é mais desculpa para não entender. Tem muito material aí na internet. É claro que temos que tomar cuidados com algumas fontes, mas tem muito. Até mesmo com o chat GPT, né? O chat GPT é uma excelente ferramenta, é muito bom. Porém, o chat também erra, tá? Não confunda. Sim. Ele é. Como é que se diz? Ele é. Ele é falível, né? Ele é falível. Tem que tomar cuidado, porque ele pode interpretar que você está indo para uma linha diferente, né? Existe isso também. Então, você falou disso, eu lembrei de uma brincadeira que a gente fez aqui em casa entre uns amigos. A gente ficou falando com o chat GPT, tipo, debatendo teologia com ele. Né? E assim, foi uma brincadeira legal, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas que ele fala. Mas é isso, todo esse estudo bíblico ele tem que ser realizado por nós a cada dia. O examinar as escrituras, ele é muito profundo. Quem faz um exame, né, é muito profundo. Então a gente tem que se aprofundar nas escrituras, tem que se aprofundar no que está escrito, aprender. E quando a gente aprende a fazer melhor aquilo que Deus quer que nós façamos, né?
o que o estudo bíblico ele muda a nossa percepção? É porque muitas das vezes a gente leu alguma coisa que a gente interpretava de alguma maneira, que depois a gente mudou quando a gente entendeu o contexto daquela fala, quem estava falando, para quem estava falando, e tudo isso vai nos dando uma capacidade de entendimento diferente, né? E principalmente um alinhamento no caminhar com Cristo, Sim, né? sim. E melhor que o chat GPT, né? Às vezes você que está aqui nos assistindo, você fala assim, eu realmente não quero estudar teologia, ou eu acho que não é para mim. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas uma dica é adquirir uma Bíblia de estudo, né? Porque, por exemplo, esse verso aqui, o verso 6, aqui nessa Bíblia de estudo, conforme eu falei, eu estou com a NTLH aqui, eu tenho a King James também, mas é bem legal essa, que nós usamos inclusive no curso, pela linguagem dela, né? Aí, lendo aqui, ele falava assim, e é ele que nos tornamos capazes. Aqui está a resposta à pergunta feita em Coríntios, 2 Coríntios 2,16, onde vai dizer assim, para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Que trabalho é esse? Da salvação. É a nova aliança, é o Espírito, é Cristo. Aí ele segue aqui, nova aliança. Ele vai ter algumas referências, mas a que mais me tocou foi em Lucas 22:20, onde o próprio Jesus, enquanto realizava a última ceia, né, a última Páscoa, e se instituía a ceia com seus discípulos, ele diz assim, depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, voltando naquilo que o Franley falou sobre a lei ela foi importante para nos conscientizar do pecado, né? Ela é um espelho, né? Porém, ainda que alguém conseguisse cumprir toda a lei, ele se salvaria pelas suas próprias obras. E nem, ainda que, mas que, nem consegue, não tem nem essa possibilidade. Exatamente. Ainda que alguém conseguisse cumprir toda a lei, né? Ele seria salvo pelas suas próprias obras. Então, esse próprio indivíduo poderia se achar alguém. Mas quem foi que cumpriu a lei? Jesus. E instituiu uma nova aliança. Dessa nova aliança, pelo sangue derramado, vertido na cruz, aí sim foi instituída essa nova aliança, e aquele que nele crê será salvo, né? Então, nós então, aí, somos capazes, né? Aí já mata a charada, né? Sim. Então, Cristo, ele veio para cumprir a lei, para que nenhum homem se gloriasse, né? Ainda que pudesse, que conseguisse, esse homem não poderia se gloriar em si mesmo. Então, ele cumpre, institui a nova aliança e ainda envia o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Acho que a irmã, a Lei Galdino aqui, mas a lei se limita aos 10 mandamentos? E aí, Franley? Se limita aos 10 mandamentos? A lei se limita aos 10 mandamentos? É uma pergunta muito boa, mas eu acredito que não, a lei não se limita só aos 10 mandamentos, não. Não. Eu até dei também uma pesquisadinha a respeito, sem saber, na verdade, mas eu li na pesquisa. Uhum. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos, eles são, vamos dizer assim, seria a Constituição, ou seja, são as cláusulas pétreas, né? Ou seja, não tem mudança, não pode haver mudança. Porém, haviam ainda uma infinidade de leis morais e de costumes também para a sociedade, no caso ali, judaica, né? Então, é por isso que mesmo que alguém conseguisse cumprir esses 10 mandamentos, ainda tinha mais uma infinidade de leis que não conseguia cumprir. Alguém não conseguia cumprir. Né? Eram 300 e cacetada, né? 300. Eu não vou saber o número exato, eu sei que é bastante. Eu já ouvi que é 300 e alguma coisa, mas são muitos pontos da lei, né? Até em certo ponto o próprio Jesus fala, né? Que
os fariseus, eles distorciam, né, a lei e acrescentava mais alguma coisa, colocando um jugo ainda mais pesado sobre o povo, né? Exatamente. Então, não é só as leis dos 10 mandamentos, tem mais leis aí no meio. Ó, E interessante ela ter nossos teólogos aqui universitários já nos ajudaram. Eu lembrava que era algo por volta de 600, mas eu não tinha o número exato. 600, nossa, era o dobro do que eu falei. A irmã Andréia aqui falou, e o irmão Cleiton, nosso companheiro amigo aí também, que foi exato, 613. Os 10 600, mandamentos eram um resumo delas, né? Então, isso aqui, gente, vocês estão tendo um exemplo vivo das nossas aulas, né, no nosso curso de teologia. A gente vai aprendendo junto, um com os outros. Então, é bênção demais. top. E assim, né, falando sobre, já entrando, como a gente entrou nesse assunto, né, sobre lei e graça, né, é muito interessante, porque as pessoas acham assim que tem pessoas boas que podem cumprir, mas não existe. É por isso que a Bíblia vai ser clara, né, o apóstolo Paulo ele deixa claro que o cumprimento da lei é Cristo, porque ele cumpriu a lei. É por isso que nós somos salvos por ele, porque ele é quem foi capaz de cumprir toda a lei. Nós éramos incapazes. Por quê? Por conta do pecado que habita em nós, né? Por conta de toda a geração, né, da ser pós-adâmica, né? Nós somos todos pecadores. E Jesus, ele nasce sem pecado, né? Ele é concebido por obra divina sem pecado, justamente para que ele cumprisse toda a lei, né? O Deus encarnado cumprisse toda a lei, se entregasse em sacrifício por nós, e é por isso que nós somos salvos pela graça, através de Cristo, né? E eu estava lembrando da aula de Mateus 5, que inclusive um amigo muito querido que ministrou no dia. E ali, naquela aula ali foi muito interessante, né? Porque é Jesus falando sobre, é assim, vamos pegar aqui, ó, Mateus 5, a partir do versículo 21, info rápido de endereço aí, Mateus 5, 21. Jesus vai dizer assim, né? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. E aí depois, um pouco mais para baixo... Eu gosto da minha tradução. Na minha tradução não é tolo, não. É idiota. E aí, a gente descendo um pouquinho mais, a gente descendo lá no versículo 27 do mesmo Mateus 5, está escrito assim: Vocês ouviram que foi dito, não cometerá adultério? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E essa aula foi fantástica porque ela trouxe um esclarecimento muito grande. Não é aquilo... Claro que o que a gente pratica, né, tem peso e também é pecado. Mas o pecado ele começa antes, né, na intenção. Isso mostra o quanto a gente é ruim. E Jesus aqui declarou que todos nós estamos sobre o mesmo, né, sobre o mesmo jugo do pecado, né, que habita em todos, né? Que é isso. Não é só você cometer o ato, é você pensar em cometer. Isso, e você já é réu de juízo, né? Você já é culpado disso. Ou seja, ninguém escapa, né? Aqui ele levantou a régua lá em cima. Se a lei estava aqui e alguém achou, não, agora a graça vai suavizar para a gente, Jesus vai dar uma suavizada, não. Jesus ele põe a régua lá em cima, ele fala, se você cometeu, você vai ser réu de julgamento. Mas só de você pensar, meu amigo, já era para você. É por isso que nenhum homem vai se gloriar em ser salvo. Não tem como achar glória em si em ser salvo. Não. Porque é só pela graça. É só pela graça. E aqui, e acho que assim, algo que veio aqui agora, né, Franley, você falando aí, algo que ministrou meu coração. Tô até vendo aí o Rafa, locutor, entrou um amigo querido também. Ele, o Rafa aí, ó, dirigindo ali,
ele pode cumprir tudo que ele falou, né? Ele pode ser perfeito, não adulterou, não desejou mal, nem nada. Mas ele dirigindo ali, ele viu um outro motorista e chamou de idiota. Ele já pecou. Então, assim como a lei, assim como a lei, na graça, ninguém pode se salvar por si mesmo, né? Não dá. É, Então ninguém pode. Alguém pode dizer assim, eu sou o santo, né? Eu sou o santinho de Jesus. Porém, ali você dirigindo, você chamou um ou outro de idiota. Ou até mesmo, às vezes, o seu cônjuge, não sei, às vezes os ânimos se alteram ali numa compra de mercado, sei lá. mais simples ainda, você Mas acordou de manhã cedo, pôs o chinelo, foi dar o passo, acertou a quina da cama, já já era. aí, pois Você é. já está condenado. Que você vai falar alguma coisa ali, você vai praguejar, já acabou para você. Se você se vestia de uma santidade que você achava que, né, acabou ali. E nós Exato. somos esse ser humano, infelizmente, né? Todos caídos e destituídos da glória de Deus. Exatamente. Então, por nós mesmos não podemos nos salvar, né? Somente através de Cristo mesmo, da graça, de confessá-lo, né, como nosso único e suficiente Salvador. É só Ele, né? Exatamente, Senhor das nossas vidas, né? Amém. E interessante, né, cara, que para quem ainda, né, pensa que não, o estudo tal, né, eu não sei, ainda estou meio assim com esse negócio de estudar, né, se aprofundar, ficar lendo muitas escrituras, acho que eu vou ficar doido e tudo mais. Fora o texto que já foi citado aqui pelos amigos, né, que Jesus diz: examinai as escrituras, porque dela elas testificam de mim, e elas contêm a vida eterna, né, ou algo semelhante a isso. Quando Jesus está sendo tentado lá em Lucas 4, né, ele toda vez que o diabo incita ele a alguma coisa, né? Vamos abrir aqui Lucas 4, no versículo 3, né? Que vai dizer assim: então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E aí Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Ou em algumas traduções, né? Não só de pão viverá o homem. E aí depois o diabo tenta ele mais uma vez. E ele vai falar novamente: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E aí, quando o diabo viu esse jogo, olha como ele é astuto. Ele falou: já entendi. Então ele vai tudo pelo que está escrito. Então eu vou lançar alguma coisa aqui para ele. E aí está escrito lá no versículo 9 de Lucas 4. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guarde, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Olha só a astúcia, né? Ele pega um texto fora de contexto que gera pretexto e traz um texto ali, mas Jesus, sendo quem era, já responde de bate-pronto, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Ou seja, é por isso que é muito bom conhecer o que está escrito, entender as escrituras, se aprofundar. Porque muitas das vezes, ainda mais no mundo de hoje que nós estamos, com tanta informação que a gente tem, saber o que é verdade e o que não é, depende muito daquilo que está escrito, né? E aprender o que está escrito. Porque muitas pessoas se deixam levar por falsos ensinos, e esses falsos ensinos, muitas das vezes, está baseado em versículos bíblicos soltos por aí, né? Versículos soltos, sem contextos, e essas pessoas ficam presas ali, né? Nesses falsos ensinos. E acabam aprendendo errado, e quem aprende errado faz errado. Exatamente. Né? E tomando um caminho errado, chegará também ao destino errado. Né? Eu lembro do pastor César Cavalcante, ele fala: não tem como você tomar um ônibus para o Paraná e chegar em Minas Gerais. Né? Sim, Então sim. temos que tomar muito cuidado. Por isso é bom ter o conhecimento da Escritura. Exato. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi alguém da nossa turma que me falou algo assim, né? Que o pastor César Cavalcante fala muito isso, né? Texto fora de contexto gera pretexto. E alguém falou assim, e também cabresto.
né? É, Porque você... o Eu não pastor sei se... Elias. É o pastor Elias. É, É. o pastor Elias. Foi na conferência que ele falou? Eu lembro que ele falou isso em alguma conferência, mas ele fala muito. Ele fala É, acho que muito. foi ele, então. Eu acho que foi ele. Então, o que? A pessoa fica ali, ó, naquela, né? Aprendeu daquela forma, é aquilo que ela acha que é a verdade absoluta e ela vai. Então, é aquele cabresto mesmo, né? É, Exato. e não conhece a verdadeira, a verdadeira liberdade, né? Conforme acho que o irmão Fran em inglês, não sei se é irmão ou irmã, é a foto de um casal, mas falou um pouco ali atrás, né? Que você também falou que a graça ela subiu o sarrafo, né? Ficou ainda mais difícil. Porém, ainda assim, tem uma liberdade nela, né? E quando você conhece mais, se aprofunda na palavra de Deus, você também se livra, fica livre e liberto desses pesos e julgos que muitas vezes são colocados pela ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, né? Sim, sim, isso é muito verdade, né? Eu lembro que, assim, são diversas coisas que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente vai lendo as escrituras, vai se aprofundando nas escrituras, a gente vai vendo que muita coisa que a gente achava que era, tipo, crucial, eram coisas que não tinham tanta relevância, né? E coisas que às vezes a gente deixava de lado ou não prestava atenção por ignorância, por falta de conhecimento, são fundamentais para a vida do cristão, né? Mas como que a gente vai ter, aonde está esse julgamento? Como que a gente chega nesse conhecimento do que é realmente preciso eu fazer, o que realmente Deus pede para eu fazer e o que é só dogmas, né? Qual é o equilíbrio disso? Quem vai me falar sobre isso? Quem vai definir o que é o que não é? São as Escrituras. É a palavra de Deus que vai falar isso para a gente, que vai deixar claro o que de fato nós temos que fazer e praticar e aquilo que muitas das vezes só gera peso nas pessoas e não traz nenhum tipo de benefício, né? E não estou falando de benefício, estou falando de benefício assim, ser benéfico para a pessoa, algo que vai suavizar a caminhada dela com Cristo, né? Sim, sim. E, enfim, A Lê, acho que é a Lê de novo, né? Ela falou assim, uma dúvida. Se a letra mata, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? e aí, quer dessa, cara? Olha, eu confesso de novo, né? Nós não somos nenhum teólogos formados, doutorados nem nada, mas eu entendo que ela foi ela foi colocada como um parâmetro, né? Como o referencial e aqueles que morreram tentando segui-la, mas crendo no Deus. Jesus ainda não havia vindo à Terra, porém ele tinha o Deus Pai, né? Muitos criam nele, tentavam ser fiéis, né? Eu acho que conseguiram ser salvos, vamos dizer assim, sem não creram em Jesus, né? Porém, com o corromper do homem. É, O Juninho me desconcentrou aqui, perdão. Mas não, ele tá tranquilo. aí, eu não vi que ele tava aí. Imagina, Peraí, eu deixa eu. ia, Como você eu ia, quer? eu ia acrescentar contigo aí, né? Vai. E, na verdade, as pessoas fazem muita diferenciação entre, não, aqui era só lei e do lado de cá é só graça, né? Mas, na verdade, dentro da graça também há lei, né? Porque nós estamos em uma nova lei em Cristo, né? E o próprio Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, né? Então ainda tem lei aqui, mas de uma forma muito diferente do que era antigamente. E não é porque lá atrás havia a gente tenta separar entre lei, né, Antigo Testamento, e graça, Novo Testamento, que não havia graça lá atrás, né? Então, respondendo a pergunta, eu acredito que sempre foi graça. Sempre foi graça, né? Sim. Porque mesmo trazendo um exemplo claro de uma pessoa do Antigo Testamento que caiu em pecados gravíssimos, né? Adultério seguido de homicídio qualificado, Uhum. né? Davi alcançou a graça de Deus,
né? Confessando seus pecados perante Deus, né? Reconhecendo quem ele era. Não à toa ele era conhecido como o homem Homem segundo o segundo o coração de coração Deus. de Deus. Exatamente. Tanto Então, que respondendo, acredito que sempre foi graça. eu tô feliz aqui porque tá parecendo que nós estamos no mesmo grupo aqui. Isso é inédito. O irmão Cleito tá no nosso grupo, a Andréia tá no nosso grupo. Eles responderam ali em cima, né? O irmão Cleito colocou assim, ó, salvas pelo Cristo que viria pela graça. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio na graça, ou graça também. A irmã Andréia colocou aqui, no Antigo Testamento a salvação era o ponto de chegada. Com Cristo, a salvação é o ponto de partida. Amém. Cleiton, Davi Top. pecou e recebeu a graça, exatamente. Irmão Francisco, agora eu sei, é irmão Francisco, o Fran inglês aí. Ah, Exatamente. tá. É que é Francisco em inglês, né? É o Francisco. É. O meu grande amigo, o Chiquinho. Ah, tá. Então fica Eu mais não, fácil. eu não sei, eu não consigo ver os comentários. É normal isso? Não? Não aparece para você? Ah, beleza, beleza. Só pra eu. Não aparece para você? Não, não tá aparecendo. Não sei por Ué, quê. eu acho que você tá. Bom, não sei, estranho. Acho que parece para todo mundo. Exatamente, sempre foi graça, pois tudo desde o princípio apontava para Cristo. Verdade. Flavinha, que é minha líder de GC aqui, uma grande amiga, irmã em Cristo. A promessa da salvação é dada desde Gênesis 3. A semente da mulher pisará na serpente e lhe ferirá o calcanhar. O evangelho é anunciado desde o início. Amém. Glória a Deus. Bom, acho que está respondido aí. Se eu e o Franley não conseguimos responder, o povo respondeu aí. O pessoal respondeu aí pra gente. Top. Beleza. Glória a Deus. Bom demais. Quem foi que fez essa pergunta? Você falou aí? Foi acho que é Ale Galdino ou Galdino Ale. Não sei. Galdino. Ah, tá, Alessandra, conheço. Acho que é seguidora sua Deus aí. abençoe. Benção. Top. E o Chiquinho, né? O Chiquinho, já estou íntimo já, hein? Vou falar aqui, ó. Chiquinho. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Benção. Top demais. Gente, então, só essas respostas aí, ó, você vê a importância, né, de conhecer as escrituras, né? O estudo das escrituras. Então, que talvez o meu conhecimento não alcançou, do Franley talvez não conseguiu colocar de forma clara, mas demais aí, companheiros, irmãos de Cristo que conhecem, trouxeram vários pontos aí. O povo falou de Gênesis, o povo falou de outras referências, mas você vê a importância de estudar, conhecer a palavra de Deus, né? E o Ulício, não sei, Ribeiro. Ulício, perdão. Amigo também. Ah, benção. Abração, Janaúba. Aí sim, terra abençoada. Jonas também, Janaúba. Romanos 7 responde bem sobre esse assunto. Legal, não lembro aqui, eu vou anotar para mim ler depois. Benção demais. E, Franley, antes da gente, acho que já encaminhando aqui para o final, eu queria só trazer o seguinte. Ó o Samuca aí, ó. Samuca chegou. Algo muito interessante que eu queria trazer, né, para pessoas que têm esse conceito errado, né, que a gente jogou aí no título da live, pessoas que creem que a letra mata no sentido do estudo, né, de buscar o conhecimento da teologia, de que muitos se esfriam. Eu queria trazer aqui um ponto para reflexão, que vai falar assim, ó. Peraí, cadê? Os que vai estar em João 2, tá? Primeiro João, na carta, não no evangelho reportado por João, tá? Na epístola, né? Primeiro João 2, verso 18 e 19. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Ou seja, né, esses que se esfriam, muitos acontece até mesmo de se tornar, tanta questionamento, tanta coisa que às vezes a pessoa se permite, né, não tem essa chama ali dentro,
que acaba se perdendo, se esfriando, vamos dizer assim, é porque não era dos nossos, né? Não pertenciam esse grupo, né? Foi algo que eu tocou no meu coração e eu senti de compartilhar com relação para pessoas não terem medo. Se você realmente está firmado em Cristo, se você realmente essa obra de salvação, de conversão, o Espírito aí dentro é real, é verdadeira, você vai só se apaixonar, você vai querer mais e mais e mais e mais. E se acontecer desses que se vão, é porque não eram dos nossos, né? É isso aí, cara. Ah, E você tá lendo alguma coisa aí? aqui o Chiquinho aqui, vai que eu esqueci que não está aparecendo o chat para você. Aham. Não sei. Gálatas 3:6. Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciando o evangelho primeiro a Abraão. Pensa. Top. Eu também eu tava com esse texto também aqui aberto no computador, Gálatas 3:3. Que a gente vai tomando o rumo aqui, né? E foi mais top. Top, Deus abençoe, Chiquinho. Top, benção demais, meu irmão. Meu irmão, é isso. Você quer complementar mais alguma coisa? Você quer algo que ministra aí no seu coração? Fica à vontade. É ressaltar a importância, né, de se aprofundar nas escrituras, né, Caio? Essa importância que ela tem na nossa vida, né? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir também, que é o Luciano Subirá, ele fala, né, que como nós vamos dizer que amamos a Deus, sendo que as escrituras, que é quem o revela, nós não a amamos de fato, né? Então, antes de dizer que amamos a Deus, nós precisamos nos deleitar na palavra que revela esse Deus que nós amamos, para que nós, então, vamos crendo mais e mais. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós nos aprofundamos nas Escrituras, mais nós vamos aprendendo de Deus e mais a nossa crença vai aumentando, mais a nossa fé vai se firmando em Cristo, né? Não existe essa falácia de que o estudo vai esfriar, o estudo vai fazer com que a pessoa se afaste ou deixe, o Caio já deixou claro aí na última fala, né? E é isso. A gente precisa se aprofundar cada vez mais nas Escrituras. Quanto mais próximo das Escrituras nós estivermos, eu acredito que mais próximos de Jesus nós estaremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom. É Ele quem é tudo para nós, né, Caio? Exato, exatamente. Glória a Deus. Meu irmão, feliz aí, né, por essa live, pela presença de todos vocês aí que participaram. Lembrando que se você quiser reassistir essa live, encaminhar para alguém, vai ficar gravada aqui e eu vou subir também lá no canal no YouTube. Então, eu vou postar o link nos stories. Tem um destaque também aqui na minha página sobre lives. Ali vai ter também o link clicável, onde é só você clicar, você vai ser direcionado lá para o canal no YouTube também. E é isso, esse é o intuito dessas lives, né? Para além de correntes teológicas, é a gente se aprofundar mesmo no entendimento, no conhecimento, no aprendizado, e para que possamos ser instrumentos de alguma forma aí na vida das pessoas, né? Levando a palavra de Deus, né? Meu irmão, vamos tirar aquela foto, tá? Eu vou tirar os comentários aqui. Bora. Pessoal, você que está aí, eu quero que você também tire um print e poste nos seus stories, me marcando o Franley. Você que me segue, segue o Franley. Você que segue o Franley, não me segue, me siga também. Nós vamos te repostar. E para a gente guardar esse momento de recordação dessa live abençoada que foi. Só um momentinho, deixa eu tirar os comentários. Vamos tirar aquela foto, Franley? Tá preparado aí? Bora. A iluminação tá boa? Tá boa, tá boa. Beleza. Vamos lá no 3, 2, 1. Pronto, pausei aqui para poder salvar a foto. Pessoal, foi isso, meus irmãos. Meu irmão, Deus abençoe. Amém. Por ter aceitado. Pedir perdão para você, que eu fui tirar o print aqui, apertei o botão errado, desliguei a tela. Vamos tirar a outra aí. Eu te poder mando. postar também, senão eu vou ficar Pode, eu te mando a que eu tirei. Você manda para mim? Demorou. Só também agradecer o pessoal aí. Perdão, eu não consigo ver os comentários, eu não consigo também. Eu não consegui ver quem participou aqui, mas Deus abençoe a todos os amigos que participaram.
né, que compartilharam aí. Deus abençoe mesmo a todos aí. As perguntas que foram feitas, os comentários ajudaram demais. Foi Tamo top. junto, tamo junto. Pessoal, manda uma mensagem lá na DM dele, no WhatsApp, fala que você participou, que você assistiu, ou deixa um comentário lá no nosso canal no YouTube também, ou na live que vai ficar gravada. São formas aí da gente saber que vocês foram abençoados, aprenderam alguma coisa com a gente também. Aprendemos juntos, né? Não conosco, mas Sim. aprendemos juntos aí dessa live tão abençoada, tá bom? Mais uma vez, se você ainda não me segue, me siga, Caio Bar aqui. Se você não segue o Franley, segue o Franley aí também. Ele prometeu que vai começar a produzir mais conteúdo aí também. Pode deixar que vai ter algumas coisas aí. Vamos ver. Tamo junto, pessoal. Promete. Próxima terça-feira estamos de volta, tá? Mais uma live com esse intuito aí de conteúdos com aprendizado, né? Conteúdos de aprendizado e ensino, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Abraço para todos. Valeu, Deus abençoe. Amém.